Vamos compartilhar aqui, né, que Deus, né, fala aqui em Apocalipse, né, sobre as 7 igrejas do Apocalipse, né. Eu tô trazendo um esboço que foi feito aqui de quadros, né, eu não vou poder desenhar os quadros, ele foi feito em planilhas, né, Efésios, daí começa a falar, né, de Efeso, né, a igreja de Efeso, o que ela teve de elogio, o que ela teve de crítica, de instrução e de promessa. E assim vem por diante. Eu vou compartilhar com vocês em áudio, tudo bom? E é bom para a gente estar estudando, refletindo, né? As 7 igrejas do Apocalipse. Eféso, capítulo 2, do versículo 1 ao 7. No Apocalipse, né? Se você quiser ir lá ler sobre Eféso, vai estar lá. O que Eféso teve de elogio? O elogio que ela teve é que ela rejeita o mal e persevera e é paciente. Qual que é a crítica? O amor por Cristo não é mais fervoroso. Qual que era a instrução? Então tinha uma instrução para eles voltarem ao quê? A rejeitar o mal e perseverar e ser paciente. Então tinha uma instrução para eles. Qual que é a instrução? Praticar as primeiras obras. E qual que era a promessa? Se eles voltassem a praticar as primeiras obras, a árvore da vida. Vamos agora para a igreja de Esmina, capítulo 2, versículo 8 ao 11. Qual que é o elogio? Suporta o sofrimento graciosamente. Qual que é a crítica? Ela não teve nenhuma crítica. A instrução, ser fiel até a morte. Qual que é a instrução que eles deu para eles? Para eles perseverar, suportando o sofrimento graciosamente e ser fiel até a morte. Qual que é a promessa? A coroa da vida. Glória a Deus, né, gente? Vamos para a terceira igreja, Pergamo, que está no capítulo 2, do 12 ao 17, né? Qual que é o elogio? Mantenha a fé em Cristo. A crítica, tolera a imoralidade, idolatria e heresias. Qual que é a instrução que tem para ela? Arrepender-se. Qual que é a promessa? Se eles, né, seguir essa instrução aqui, né, obedecer a instrução, qual é a promessa? O maná escondido e uma pedra branca com um novo nome. Olha só, gente. Tiatira, capítulo, a quarta igreja, né? Tiatira, capítulo 2, do 18 ao 29. Qual que é o elogio? Caridade, serviços, fé e paciência são maiores do que antes. Então, esse é um elogio. Caridade, serviço, fé e paciência são maiores do que antes. Ou seja, a caridade que eles faziam, essa igreja de Tiatira, o serviço, a fé, a paciência são maiores do que das igrejas antes, né? Então, e qual que era a crítica? Toleram o culto, a idolatria e a imoralidade. Então, essa foi a crítica. E qual que seria a instrução para eles, né? Eles mudarem aqui. O que eles precisavam mudar? A chegada do julgamento, manter a fé. Então, a instrução que eles precisavam aqui a chegada do julgamento, manter a fé. Qual fé? A fé da caridade, o serviço, a fé, a paciência, né, que são as maiores do que as outras igrejas antes. Então, para que eles continuassem fervorosos aqui. Qual que é a promessa? Domínio sobre as nações e estrela da manhã. Vamos para a quinta? Sardes, capítulo 3, versículo 1 ao 6. Se quiser, né, se vocês quiserem estudar sobre essa igreja. Qual que é o elogio? Alguns têm mantido a fé. Aqui já alguns têm mantido a fé. Provavelmente diante de tantas perseguições, de tantas lutas, né? Alguns manteve a fé, mesmo sabendo, né? Das lutas ali, alguns têm mantido a fé. Uma crítica, uma igreja morta. Ixi, a Sardes. Uma igreja morta. A instrução, arrepender-se, fortalecer o que resta. Então, aqueles que já estavam mortos, eles tinham
chance de quê? De se arrepender. E se eles arrepender, o que eles ia acontecer com eles? Fortalecer a fé, né? Eles iam estar o quê? Renovados, vivos, né? E ia manter junto com com alguns daqueles que tinham fé, né? E qual que é a promessa para Sardes? Os fiéis serão honrados e vestidos de brancos. Glória a Deus, né? A sexta igreja, Filadélfia, capítulo 3, versículo 7 ao 13. Elogios: perseverar na fé. Crítica: nenhuma. Instrução: manter a fé. Então, o que a Filadélfia precisava? Manter a fé sobre o quê? Sobre perseverar na fé. Então, o elogio deles é que eles perseveraram, né? Persevera na fé. E a crítica, não houve nenhuma crítica, né? Então, o que é a instrução? Manter a fé. E as promessas? Um lugar na presença de Deus, um novo nome e a nova Jerusalém. Legal, hein? A sétima igreja, Laodiceia, capítulo 3, 14 ao 22, que fala elogios, nenhum. Gente, não houve nenhum elogio, hein? Crítica, indiferente. Instruções, ser zeloso e arrepender-se. Então, aqui eles não teve nenhum elogio. Indiferente. Então, eles não estavam tendo, assim, eles não pegou nenhum elogio, não acrescentou nenhum elogio das 6 igrejas aqui, né? Nadinha. Eles, certo, não estavam perseverando na fé, não estavam mantendo a fé, não estavam tendo caridade, paciência, não mantinha a fé em Cristo, não estavam suportando sofrimentos graciosamente, não estava rejeitando o mal, não perseverava, né? Não estava sendo paciente. Então, aqui elogios de Laodiceia nenhum. A crítica é indiferente. Qual a instrução? Ser zeloso e arrepender-se. Então, tinha uma instrução para eles. Ser zeloso e arrepender-se. Quais as promessas? Compartilhar do trono de Deus. E o que é esse, né? Agora já eu falando. Em cima da promessa, o que é isso? Compartilhar o trono de Deus. O que é o trono de Deus? Compartilhar o Filho de Deus. Quem está sentado no trono de Deus? O Filho. Quem é o Filho? Jesus. Então, aqui a Laodiceia, né? Nenhum elogio, indiferente, ser zeloso, eles precisavam de instrução, para que eles fossem zelosos e arrependessem e compartilhar do trono de Deus. E as 7 igrejas do Apocalipse. As igrejas de 7 cidades receberam uma carta apocalíptica do Senhor, escrita por meio de João, através de elogios, repreensões e advertência. O povo de Deus foi exortado a manter-se fiel na adversidade. Essas igrejas desempenharam papéis importantes na prática cristã da Ásia Menor por causa de sua localização em uma rede de transporte, ligando diferentes partes da região. Amém, irmãos? Isso aqui é bom, né? A gente pode refletir, porque se hoje existe o templo, existe a casa do Senhor, mas existe a igreja. A igreja, quem são a igreja? Nós somos a igreja. E como que você tem visto você como igreja? Como essa primeira igreja de Éfeso, como a Esmina, a segunda ou a terceira, Pergamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia ou a Laodiceia? Como você tem visto você como igreja? E você pode refletir, como que você está? Seu elogio hoje está como? Você está perseverando na fé? Tem mantido a fé? Ou você não está vendo um elogio nenhum? Como que está a crítica, né, sobre você? Quando você lê a palavra ou quando você fica em silêncio, qual a crítica que você vê que Deus, né, quer te disciplinar, quer que você mude? Quer que o amor por Cristo não... Ele quer dizer que seu amor não está mais fervoroso, ou você não está tendo nenhuma crítica, glória a Deus, ou
Ou que o que você precisa? É tolerar a imoralidade, a idolatria? Você está tolerando essa imoralidade, a idolatria, a heresia? Está tendo fé em Cristo, mas a crítica é porque você está tolerando. Será que você precisa tolerar a imoralidade, né? Tolerar o culto. É muito importante, gente, isso aqui, né? E qual que é a instrução para você como igreja? Qual? Você praticar as primeiras obras ou arrepender-se, manter a fé, né? E qual que é a promessa que Deus tem para sua vida? Se você está como Efésio, né? O elogio é porque você rejeita o mal, persevera e é paciente. E qual que é a promessa que Deus tem para você? A árvore da vida, é a coroa da vida, o maná escondido em uma pedra branca com um novo nome, é o domínio sobre as nações, a estrela da manhã. Os fiéis serão honrados e vestidos de branco, né? Qual que é? Ou se você está em Laodiceia, né? Não está tendo nenhum elogio, nenhuma crítica, mas a instrução é para que sejamos zelosos, para que nós venhamos arrepender-se, né? E a promessa é para que nós continuamos fazendo o quê? Compartilhando do trono de Deus, né? O trono de Deus, ele tem que ser falado, tem que ter Jesus nele, né? Ninguém chega a Deus se não estiver com Jesus. É Jesus que nos faz a ligação a Deus, né? E é isso aí, meus irmãos. Se alguém quiser fazer um estudo aqui comigo sobre Apocalipse, sobre essas igrejas, é só entrar em contato.